Primeiro ato, no qual nosso herói nasce, cresce e decide deixar o lar. Foi há muito tempo, na região de Cafá, no reino antigamente conhecido como Abissínia, que nasceu uma planta que anos depois ganharia o mundo e o nome de café. Dizem que uma noite, um pastor chamado Calde estava contando suas cabras, quando percebeu que algumas haviam sumido, e saiu para procurá-las. Quando encontrou, os animais estavam alegres e brincalhões, mesmo sendo noite alta, e o pastor percebeu que tinham comido as frutinhas vermelhas de um arbusto. Curioso, ele decidiu também provar as frutas. No dia seguinte, maravilhado com a experiência, Calde levou as sementes ao mestre Sufi, mas ele não se interessou pela descoberta e as atirou ao fogo. O pastor foi embora decepcionado, mas aos poucos um cheiro agradável foi tomando o ambiente em que o monge meditava, chamando sua atenção. Ele então decidiu pôr os grãos torrados em infusão na água quente. E teve uma nova experiência. Foram os sufis que desenvolveram a primeira forma de preparar o café, e logo o hábito se espalhou pelo mundo árabe. Em 1475, já existiam cafeterias em Meca e Constantinopla. Logo o café se tornou tão precioso que as plantações passaram a ser protegidas por muros guardados, dos quais os estrangeiros não podiam nem se aproximar, e os grãos só saíam dos portos depois de torrados e esterilizados, para que não pudessem ser cultivados em outros países. Mas um dia, um monge em peregrinação a Meca se apaixonou pela bebida. Reza a lenda que ele escondeu 7 grãos em suas roupas e os levou para plantar na Índia. Baba Budan era seu nome, e se antes já era respeitado por sufis e budistas, depois do feito passou a ser louvado também pela sua coragem. O café começou a entrar na Europa através de Malta e Veneza, na segunda metade do século XVI. Mas foram os holandeses os primeiros a conseguir cultivar as plantas em estufa no começo do século XVII. Enquanto os portos do Oriente eram a saída dos grãos torrados, as cafeterias se transformavam em centros de debates intelectuais. Conhecidas como Escola dos Espertos, era nesses ambientes que se discutia filosofia, ciências e política, o que acabou desagradando governantes locais, e logo qualquer alimento preto como carvão e dado às revoluções passou a ser proibido. Mas o café tinha defensores entre cristãos e muçulmanos, então os turcos inventaram a torra clara, já que seria impossível proibir alimentos marrons. Segundo ato, no qual nosso herói conquista a Europa e as Américas, mas paga o preço por sua ganância. Em meados do século XVII, a cultura do café se espalha pela Europa e cafeterias são abertas nas maiores cidades: Veneza, Oxford, Bucareste e Paris. Mas Viena, em 1683, estava cercada por 100.000 homens do Império Turco Otomano. A cidade não tinha um exército preparado e nem como furar o cerco para buscar socorro. Então, um antigo cossaco e intérprete polonês, de nome Kołczycki, se voluntariou a atravessar o cerco. Ele era o único na cidade que conhecia a língua do inimigo. Acompanhado pelo sérvio Mihailović e vestindo armadura otomana, o soldado cruzou as linhas inimigas cantando velhas canções turcas e conseguiu pedir ajuda ao Duque de Lorena. Dias depois, a cavalaria alada do rei João III Sobieski da Polônia chegou para uma das batalhas mais sangrentas do século, libertando Viena e toda a Europa do domínio oriental. Kołczycki virou herói, ganhou dinheiro, uma casa e as sacas de café que o inimigo não conseguiu carregar. Abriu o primeiro café da cidade, foi homenageado com uma estátua e passou anos contando suas façanhas enquanto servia café com leite e mel, a moda vienense. Foi graças ao contrabando que o café chegou tão longe. Sementes roubadas foram plantadas na Índia e usadas pelos holandeses para criarem as primeiras estufas da Europa. Delacroix, um intérprete de Luís XIV, conseguiu também uma muda, que ofertou ao Rei Sol, que mandou plantar em Versailles. Dizem que foi uma dessas plantas que Gabriel de Clieu, um ambicioso soldado da marinha francesa, roubou e levou para Martinica em 1723. Enfrentando piratas, doenças e tempestades, de Clieu atravessou o Atlântico para começar a cultura do café nas Américas. O rei Dom João V de Portugal
também viu uma oportunidade no mercado em expansão e deu ao militar Francisco Palheta a missão secreta de conseguir sementes de café para plantar no Brasil. Em 1727, o comércio entre Portugal e França estava proibido. Então, Palheta teve de alegar uma disputa territorial para entrar na Guiana Francesa e, dizem, seduzir a esposa do governador, Madame d'Orvilliers, para conseguir as sementes. Sua missão foi um sucesso, mas o feito ficou esquecido por 80 anos, até que a família real portuguesa fugiu para o Brasil em 1807 e deu início à produção em larga escala a partir das pequenas plantações que Francisco Palheta tinha começado tanto tempo antes. Pouco mais de 2 décadas depois, o Rio de Janeiro já era o maior produtor de café do mundo, responsável por 70% do produto interno bruto brasileiro. Se foi um ótimo momento para os negócios, o mesmo não se pode dizer para mais de 1,5 milhão de escravos trabalhando nas lavouras. Com o desgaste do solo causado pela monocultura, as plantações vão se deslocando para São Paulo, e depois da abolição da escravatura, a mão de obra vai aos poucos passando para os imigrantes europeus. No final do século XIX, após a proclamação da República, o Brasil produzia 2/3 do café do mundo, o que gerou o período conhecido como Progresso Brasileiro. Ferrovias foram construídas, estradas pavimentadas e portos ampliados para escoar o grão para o exterior. Seu poder era tão grande que, além da economia, o café passou a dar as cartas na política, elegendo os presidentes do período conhecido como República do Café com Leite, em que São Paulo e Minas Gerais alternavam mandatários sempre ligados de alguma forma ao grão. Terceiro ato, no qual nosso herói sofre um último golpe e, recuperado das feridas, volta às suas origens. O final do século XIX foi marcado pela industrialização de países como a Alemanha, os Estados Unidos e o Paraguai. Mas enquanto seu vizinho se desenvolvia, o Brasil continuava com uma economia agrária e atrasada. Mas o novo século ainda reservava 3 grandes golpes para o café brasileiro. A Primeira Guerra Mundial, com seus 20 milhões de mortos, acabou com o consumo europeu. Mas os Estados Unidos, no acordo internacional para salvar o mercado, passaram a comprar grande parte da produção brasileira. Mas esse mercado também se quebrou, junto com a Bolsa de Nova York, em 1929. Para tentar controlar os preços, o presidente Getúlio Vargas determinou a queima de 80 milhões de sacas de café. E ainda faltava a Segunda Guerra Mundial. Com ela, as vendas despencam mais 40% e outros 540 milhões de quilos de café são queimados entre 1938 e 1944, mas sem conseguir salvar o mercado. Com a queda do preço e a deterioração do solo, as fazendas vão sendo abandonadas e antigos polos econômicos se transformam em cidades fantasma. A população rural começa a migrar para cidades em crescimento e, assim, se encerrou o ciclo do café. Nos anos 1950, o café deixa de ser um produto rural para se tornar um consumo urbano, mas é só no final da década que os patrões percebem que um funcionário que faz uma parada para o café não está matando tempo, mas se tornando mais produtivo. O café se torna o combustível das grandes cidades, mas seu consumo se dá pelo efeito, pouco importando o sabor, torra ou origem. São os Baby Boomers, a geração que nasceu e cresceu depois da Segunda Guerra Mundial, que passam a buscar também no café experiências modernas e urbanas como suas vidas. As pessoas passam a se alimentar nas ruas e a busca por novidades é a síntese dos anos 60, uma década de transformações culturais, sociais e econômicas, que também gera novas cafeterias e formas de consumo. É nos anos 70 que um novo interesse pelo café começa a se desenvolver e que países como Colômbia e Indonésia passam a produzir para o mercado internacional, ávido por novidades. O café do Brasil volta a circular pelo mundo, se tornando mais uma vez o maior exportador, responsável agora por 30% da produção mundial. E numa reação às formas anteriores de manejo do café, os novos consumidores vão amadurecendo seu gosto e exigência, fazendo com que especialistas inventem novas formas de preparo e redescubram métodos ancestrais, no nascimento da terceira onda, a partir dos anos 2000. Criando mercados que antes nem podiam ser imaginados, hoje se tornou mais importante a qualidade do grão e dos processos do que a quantidade vendida. E o objetivo, antes mesmo do lucro,
se tornou a sustentabilidade ecológica, econômica e social. Hoje, se um pastor de cabras de Cafá ou um monge sufi tiver vontade de tomar um cafezinho depois do almoço, há grandes chances do grão ser brasileiro.